Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos bem, todos com muita saúde. Para quem não me conhece, para quem me conhece, sou a professora Thalita. Estou com conteúdo de inglês aqui no projeto Grupo de Estudos Enem, do J Explica. E a partir da aula de hoje nós vamos abordar o conteúdo de tempos verbais, tá? Devido a este conteúdo ser também muito extenso, bem mais extenso do que o nosso primeiro conteúdo, que foi pronomes, eu fiz uma divisão que acontecerá em 4 aulas, tá? Então nós vamos trabalhar este conteúdo inteiro de tempos verbais. Nós temos vários tempos verbais em inglês, não são tantos quanto no português, mas são vários também. Então nós vamos trabalhar esse conteúdo em 4 aulas, ok? Hoje nós vamos trabalhar os tempos verbais do tempo simples, tá? Então nós vamos começar com o Simple Present. Eu fiz um roteirinho aqui também, como nas outras aulas, que eu vou seguir, que vai ser o nosso guia para essa aula. E vocês também vão receber no nosso grupo de WhatsApp, ok? Como uma forma extra de estudos para vocês. Então vamos começar. Nós vamos começar com o Simple Present, ou Present Simple, também conhecido dessa forma. Em cada um deles eu vou explicar conforme os pronomes, né, as pessoas, e também vou dar exemplos para que vocês consigam assimilar melhor, ok? Então, começando com o Simple Present, primeiro de tudo que a gente vai estudar no Simple Present é o verb to be, famoso verbo to be. A gente aprende, vê na escola, né, mas muitos brasileiros têm dificuldade de assimilar esse conteúdo. Então vamos a ele. O verbo to be, ele pode significar tanto ser como estar, tá? Então um verbo com 2 significados diferentes. Pode ser ser ou pode ser estar, tá? Como que eu vou saber, Pro? No contexto da frase, tá? Não tem diferença nem na escrita nem na fala. Você vai entender se está significando ser ou estar no contexto da frase. Já vou dar alguns exemplos para vocês. O verbo to be, no presente, ele pode ser conjugado de 3 maneiras. Am, is ou are, ok? Para o pronome I, a gente usa a conjugação am. Então, I am a teacher, ok? Eu sou uma professora. I am a teacher, ok? Para o pronome I, a gente utiliza a forma am, ok? Na terceira pessoa do singular, ou seja, he, she, it, a gente utiliza a forma is. Então, he is a student. She is very nice. Então, ele é um aluno, um estudante, ela é muito legal. Então, para os pronomes he, she, it, nós utilizamos a forma do verbo to be, is, ok? Agora para o plural. Então, you, we, they, a gente utiliza a forma are do verbo to be. Então, por exemplo, we are students. Nós somos alunos ou nós somos estudantes. You are very nice. Então, você é muito legal. They are my friends. Eles são meus amigos. Então, para you, we, they, nós utilizamos a forma do verbo to be, are, ok? Mas o you pode ser você ou vocês. Exatamente, o you pode ser tanto singular quanto plural. De qualquer forma, a gente utiliza are. Nunca encontraremos em lugar nenhum, em texto nenhum, nenhum falante vai dizer you is, tá? É uma conjugação errada que não existe. Então, mesmo que seja singular, que eu esteja falando, me referindo a uma única pessoa, you, vai ser are, plural. You are, tanto para você é, quanto para vocês são, vocês estão, você está. Ok? Então, novamente,
o verbo to be pode ser utilizado tanto para ser quanto para estar. I am 25 years old. Então, eu tenho 25 anos de idade. Em inglês, eles usam o verbo to be para se referir à idade, né? Então, não fala I have 25 years old. I am 25 years old. Ok? Então, é como se eu fosse. Eu sou 25 anos de idade. Eu tenho 25 anos de idade. Ok? They are my friends. Então, eles são meus amigos. Então, de novo, sempre pelo contexto a gente vai entender se a gente está se referindo ao verbo ser ou ao verbo estar, ok? Combinado? Então, vamos para a forma interrogativa do verbo to be no presente. Então, a forma afirmativa, como eu comentei aqui com vocês, a gente usa o pronome e o verbo na sequência. Então, I am, you are, he, she, it is, you e they are. Na forma interrogativa, o verbo to be vem em primeiro lugar na frase. Então, am I a good teacher? Então, eu sou uma boa professora? Is he a good student? Ele é um bom aluno? Ou um bom estudante? Is she a nice friend? Ela é uma boa amiga? Agora com o plural. Are you okay? Você está bem? Ou vocês estão bem? Are we cool? Então, a gente tá bem? Tá tudo bem entre nós? Are they there already? Então, eles já estão lá? Certo? Então, toda vez que nós vamos usar, nós vamos fazer perguntas relacionadas a ser ou estar, né? O verbo to be. O verbo vem em primeiro lugar, depois o pronome e o restante da sentença, da frase. Certo? Tudo bem até aí? E na forma negativa, nós temos o am, que é a conjugação para I, vira am not, ok? O is, que é a conjugação para he, she, it, vira is not, ou a forma abreviada isn't. E o are, que é a conjugação para you, we, they, vira are not ou aren't. Ok? Tranquilo? Um exemplo. I am not a good teacher. Ou she is not a good friend. He is not 25 years old. Então, eu não sou uma boa professora. Ela não é uma boa amiga. Ele não tem 25 anos de idade. Ok? Do are. They are not friends. Então, eles não são amigos. Ou they aren't friends. A forma abreviada do are not. They aren't friends. Eles não são amigos. Ok? Deu pra entender? Então, am vira am not na negativa. Is vira is not ou isn't na negativa. E o are vira are not ou aren't na negativa. Ok? Isn't e aren't são formas abreviadas dos verbos na conjugação para a forma negativa. Ok? Tudo bem? Até aí? Bom, agora nós vamos para os outros verbos. Os verbos normais, digamos assim, porque o verbo to be é sempre uma exceção, né? O verbo to be, ele é próprio, ele tem a forma no presente, ele tem a própria forma no passado. Então, agora nós vamos falar sobre os outros verbos no presente. Para a terceira pessoa do singular, he, she, it, ele, ela, ou ele, ela para coisas, objetos, fenômenos da natureza, animais, como nós comentamos na semana passada e na outra, com pronomes. Então, o it é utilizado para tudo que não for humano. Quando nós temos essas pessoas, né, a terceira pessoa do singular, os verbos no presente, na forma afirmativa, eles sofrem algumas modificações. Eu vou colocar uma tabelinha para vocês, para ficar mais fácil o entendimento, mas os verbos podem ganhar
S, ES ou IES. Isso vai depender do final, tá? De cada verbo, tá? Então, dependendo da terminação do verbo, ele pode mudar na terceira pessoa do singular, he, she ou it, acrescentando S, ES ou IES ao verbo, tá? Então, a gente acrescenta ES nos verbos terminados em SS, SH, CH e X. Alguns exemplos de verbos: kiss, beijar, wash, lavar, watch, assistir e fix, que pode ser consertar ou fixar, tá? Então, verbos terminados em SS, SH, CH e X, na terceira pessoa do singular, he, she e it, a gente acrescenta ES. Então, os verbos que eu dei de exemplo ficariam kisses, washes, watches, fixes. Alright? A gente acrescenta IES em verbos terminados em consoante mais Y, tá? Então, por exemplo, study. Antes do Y eu tenho a letra D, uma consoante. O que acontece com esse verbo? O Y sai e no lugar do Y eu acrescento IES. Então o verbo vira studies, certo? Mais alguns exemplos. Cry, fly, copy. Antes do Y destes verbos nós temos consoantes. Então o que acontece? A gente corta o Y dessas palavras, desses verbos, e a gente acrescenta IES no lugar. Então, os verbos ficariam studies, cries, flies e copies, ok? Lembrando, essa modificação é somente na afirmativa para verbos que estão na terceira pessoa do singular, he, she ou it, right? E por último, a gente acrescenta S na maioria dos verbos ou verbos terminados em Y, mas antes do Y, uma vogal. Por exemplo, o verbo play, que é brincar, o verbo say, que é dizer, o verbo stay, que é ficar, o verbo obey, que é obedecer, e o verbo enjoy, que é curtir, aproveitar. Tá? Então, toda vez que nós tivermos um verbo terminado em Y, mas antes do Y nós temos uma vogal, a gente só acrescenta o S. Então, esses verbos ficariam plays, says, stays, obeys and enjoys. Ok? Tá? Então, essas são as nossas exceçõezinhas aí para os verbos na terceira pessoa do singular. He, she, it. A gente acrescenta S, ES ou IES nos verbos na forma afirmativa, certo? Então, continuando, vou dar alguns exemplos para vocês aqui, então. Vamos lá. Então, I, you, we ou they, que são eu, você ou vocês, nós e eles. I, you, we, they study a lot. Então, o verbo fica na forma infinitiva, a forma normal, sem nenhuma modificação. Novamente, com I, you, we, they, o verbo fica no infinitivo, na forma original dele. Não muda, tá? Se nós fôssemos usar o verbo study com a terceira pessoa do singular, he, she ou it, aí o verbo sofreria aquela modificação que nós acabamos de comentar. Então ficaria he studies a lot ou she studies a lot. Ele estuda muito, ela estuda muito. O verbo, como se trata de um verbo terminado em Y e antes do Y nós temos uma consoante, a gente elimina o Y e acrescenta IES para a afirmativa na terceira pessoa do singular, tá? Bom, então vamos agora para a forma interrogativa, desculpe. Então, a gente tem dois auxiliares para o Simple Present, o do e o does, também muito famosos, né? Todos já ouvimos falar.
O do a gente usa para I, you, we, they, ok? E o does para a terceira pessoa do singular, sempre a diferentona, né? Então, does para he, she ou it, ok? Na interrogativa, o does é o nosso auxiliar. Então, quando nós vamos fazer perguntas que estão no tempo presente, que são relacionadas ao presente, nós usamos o do ou o does como auxiliares. E para fazer a pergunta, vem primeiro o auxiliar, depois o pronome e o complemento da frase. Então, por exemplo, do you like pizza? Então, o do eu uso para I, you, we, they. E o verbo, quando eu tenho o auxiliar, neste caso já seria no infinitivo mesmo, na forma original. Mas quando eu tenho o auxiliar, o verbo também continua na forma original. Então, do you like pizza? Do they like pizza? Ok? Então, do para I, you, we, they. E o does? O does a gente usa para he, she ou it. Então, esse mesmo exemplo. Does she like pizza? Does he like pizza? Ok? E aí uma observação, mesmo que a gente esteja usando a terceira pessoa do singular, na pergunta, como a gente tem o auxiliar, o verbo volta para a forma original, para o infinitivo, tá? Então, does she like, sem o S, does he like, sem o S, porque eu já tenho o auxiliar na frase que me indica que eu estou tratando da terceira pessoa do singular, neste caso, o does. Tudo bem? A mesma coisa seria para o it, certo? E a forma negativa, o do vira do not ou don't, e o does vira doesn't, vira does not ou doesn't, tá? E novamente, don't eu uso para I, you, we, they, e o doesn't eu uso para he, she ou it, ok? Aí, usando novamente o mesmo exemplo. Então, I don't like pizza. He doesn't like pizza. E da mesma maneira, mesmo quando eu uso a terceira pessoa do singular, he, she ou it, quando eu tenho o doesn't, neste caso na forma negativa, o verbo também continua na forma original, no infinitivo, tá? Ele não muda. Então, he doesn't like pizza. She doesn't like pizza. It doesn't like pizza. Se eu estiver me referindo a um cachorro, por exemplo. Um gato, enfim. Certo? Então, é só gravar que todas as vezes que eu tenho um auxiliar, o verbo sempre vai estar na forma infinitiva, seja o auxiliar que for, tá? Então, neste caso, nós estamos falando de do e does. Quando a gente usa o does é na terceira pessoa do singular, mas mesmo assim o verbo continua na forma infinitiva, ok? Bom, agora nós vamos para a segunda parte do nosso tempo verbal simples, que é o simple past, ou o past simple, tá? Então a gente vai tratar agora do passado. No presente, a gente usa o present simple para falar de coisas rotineiras, de rotina, de coisas que a gente faz frequentemente, de coisas que acontecem no presente, tá? Já o passado, o simple past, a gente utiliza para falar de coisas que se iniciaram e terminaram no passado. Então, são ações concluídas no passado, tá? Novamente começando pelo verbo to be, nosso fiel escudeiro. Então, o verbo to be também tem conjugações diferentes no passado, mas são duas. Então, o verbo to be no passado a gente conjuga em was ou were, tá? Was a gente usa para I, he, she, it, tá? Então, was para I, he, she, it, tá? Terceira pessoa do singular e I. O were a gente usa para you, we, they, plural, ok? You, we, they, a gente usa were, tudo bem? Então, vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Então, I was a teacher. Então, no passado eu fui uma professora, então eu
fui ou eu era uma professora. He was a doctor, então ele era ou ele foi um doutor, um médico. She was very smart, então ela foi muito inteligente, ok? It was my turn, então era a minha vez. It was my turn. Lembrando, it nós usamos todas as vezes que queremos nos referir a algo não humano. Qualquer coisa que não seja humana, tá bom? Ok. Agora vamos aos exemplos da afirmativa do were. Então, you were my best friend. Então, você era o meu melhor amigo, a minha melhor amiga, tá? We were students. Nós fomos alunos, nós fomos estudantes, nós éramos alunos, nós éramos estudantes. Ou they were friends. Eles eram amigos, eles foram amigos ou amigas. Ok? A forma negativa agora. O was vira was not ou wasn't, tá? E novamente, nós usamos was ou was not, wasn't para I, he, she, it, right? E o were, que nós usamos para you, we, they, vira were not ou weren't, certo? Mais alguns exemplos aqui para vocês. Então, I was not a driver ou I wasn't a driver. Então, eu não fui uma motorista. He wasn't a father. Então, ele não foi pai, ok? She was not with him ou she wasn't with him. Então, ela não estava com ele, ok? It was not there. Então, isso não estava lá, ok? Então, este foi o wasn't, forma negativa. Agora, alguns exemplos com were not ou weren't. Então, you were not a good driver. You weren't a good driver. Então, você não era um bom motorista. We were not employees. Então, we weren't employees. Então, nós não éramos empregados. Nós não fomos empregados. Ok? E por último, they, exemplo na negativa. They weren't good at math. Ou they were not good at math. Ou seja, eles não eram bons em matemática. Ok? E a forma interrogativa, novamente, da mesma forma que no presente, o verbo to be vem em primeiro lugar na frase, depois a gente tem o sujeito, o pronome e o complemento. Então, was a gente vai usar para I, he, she, it, e were a gente vai usar para you, we, they. Alguns exemplos. Was I a good teacher? Então, was, iniciando a frase, significa que é uma pergunta. Was I a good teacher? Eu fui uma boa professora? Was he okay? Então, ele estava bem? Ele estava legal? Was he okay? Was she there? Ela estava lá? Ela estava lá? Ok? Was it yours? Isso era seu? Isso foi seu? Tudo bem? Agora os exemplos com were. Were you okay? Você estava bem? Você estava legal? Were we close to the destination? Então, nós estávamos perto do nosso destino final, né? Neste caso, significa de onde você estava indo, para onde você estava indo. E were they there? Eles estavam lá? Tudo bem? Então, toda vez que nós tivermos uma pergunta, que a gente está se referindo ao verbo ser ou estar, a gente vai usar o was ou o were no início da frase, depois vem o sujeito, pronome, e o complemento desta frase. Tudo bem? Bom, agora que nós já falamos do passado do verbo to be, nós vamos para os outros verbos, né? Porque como eu comentei com vocês, o verbo to be é sempre diferente, tem sempre uma regrinha mais específica para ele,
tá? Agora falando dos outros verbos, assim como no presente, a gente também tem algumas modificações nos verbos quando a gente vai usá-los no passado. Porém, diferentemente do presente, os verbos no passado não mudam somente para a terceira pessoa do singular, que é he, she, it. Quando a gente vai usar o verbo no passado, ele muda para todas as pessoas, tá? Independente do pronome, independente da pessoa que nós formos usar como sujeito. Então, nós temos dois tipos de verbos, tá? Os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos regulares são os que a gente acrescenta de, ed ou ied. Já explico para vocês as regrinhas. E os verbos irregulares são uma lista imensa, infinita, de verbos que mudam, literalmente mudam quando a gente vai usar no passado, tá? Eu vou disponibilizar uma listinha para vocês, mas é possível encontrar diversas listas na internet. Vocês não precisam decorar todos os verbos, isso é conforme o uso mesmo, a gente nunca decora todos, né? Então quando me perguntam, como você sabe todos os verbos? Não, eu não sei todos os verbos, mas conforme os anos a gente vai se acostumando a usar, vai ficando automático, tá bom? Então, primeiramente vamos falar sobre os verbos regulares, que são os que a gente altera para usar no passado. Então, todas as vezes que nós tivermos verbos terminados em e, a gente só acrescenta o de, certo? Então, alguns exemplos de verbos. Close, like, tá? Então, a gente só acrescenta o de, então fica closed e liked, certo? Quando nós temos um verbo terminado em y, mas antes do y nós temos uma vogal, a gente acrescenta ed, tá? Então, por exemplo, enjoy, play, stay, a gente só acrescenta ed, então fica enjoyed, played, stayed, tudo bem? A tradução dos verbos, né? Então, curtir, aproveitar, play, jogar, brincar e stay, ficar, ok? E todas as vezes que nós tivermos um verbo terminado em y, mas antes do y nós temos uma consoante, a gente vai eliminar o y e acrescentar ied, tá? Alguns exemplos, então, o verbo study, cry, carry. Então, o verbo study, antes do y eu tenho d, uma consoante. Então, eu corto o y e acrescento ied. Da mesma forma, cry e carried, tá? Então, study, estudar, cry, chorar e carry, carregar, ok? Então, study, studied, cry, cried e carry, carried, ok? Então, essas são as regrinhas dos verbos regulares, as mudanças dos verbos regulares. A maioria dos verbos, tirando essas exceções que eu comentei com vocês, a maioria a gente só acrescenta ed. Por exemplo, wash, watch, tá? Então a gente só muda pra acrescenta o ed, fica washed, watched, tudo bem? E os irregulares? Os irregulares, como eu disse pra vocês, nós temos uma lista, assim, gigantesca, tá? Então, eles mudam completamente, a maioria vira outra palavra. Alguns têm uma mudança de letra, uma ou duas letras, mas alguns mudam mesmo a palavra, tá? Por exemplo, write, não fica writed. Como a gente viu terminados em e, a gente acrescenta d. Não neste caso, é um verbo irregular. Então, ele vira wrote, tá? Speak, a gente não acrescenta ed, por exemplo, speaked, não existe. Ele vira spoke, tá? E o eat, que é comer, então write, escrever, vira wrote. Speak, falar, vira spoke. E eat, o verbo comer, vira ate, tá? Não eated. Então, a gente tem algumas diferenças, né? Os verbos irregulares são bem diferentes. Como eu disse pra vocês, existe uma lista imensa, mas com o uso a gente vai se adaptando a eles, vai se acostumando a usar, a saber quando é regular, quando é irregular, tá bom? Isso é só com
o uso mesmo. Mas eu vou disponibilizar tudo pra vocês, para que vocês consigam se sair bem na prova também com relação a isso. Tudo bem? Então vamos aos alguns exemplos aqui. Então, na forma afirmativa, lembrando, no passado a gente não tem mudanças, não tem diferenças de uma pessoa para outra. Todas as pessoas recebem o mesmo tratamento, digamos assim. Então, I loved the movie. Então, o verbo termina em E, só acrescentei they. Então, I loved the movie, she loved the movie, he loved the movie, we loved the movie. Não muda, ok? Então, o verbo love, amar. Então, eu gostei, eu amei o filme, ela amou o filme, ele amou o filme, nós amamos o filme. Tudo bem? Mais um exemplo aqui. They played a lot yesterday. Então, eles brincaram ou jogaram muito ontem. Novamente, qualquer pessoa que usar o verbo vai continuar played. Então, she played, he played, we played, I played. Tudo bem? Mais um exemplo. We cried last night. Então, nós choramos na noite passada. Novamente, qualquer verbo que eu utilizar, qualquer pessoa que eu utilizar, a gente vai continuar com o verbo da mesma maneira. Cried. Então, essa foi a forma afirmativa. A forma interrogativa, nós temos um auxiliar, né? Como sempre, nós temos um auxiliar para fazer perguntas. E o auxiliar do passado simples é o did, também para todas as pessoas. I, you, we, they, he, she, it, o mesmo auxiliar para todos. Então, did. Alguns exemplos para vocês de perguntas. Então, did you do the exercise? Então, você fez o exercício? Como eu disse, para todas as pessoas, então, did she do the exercise? Did he do the exercise? Então, ele fez o exercício, ela fez o exercício. O did é o nosso auxiliar, vem no início da frase, depois o sujeito e, por fim, o complemento da frase, ok? E a forma negativa, o did vira did not ou didn't, tá? Então, I didn't do the exercise. Então, eu não fiz o exercício. She didn't do the exercise. Ela não fez o exercício. He didn't do the exercise. Ele não fez o exercício. Ou we didn't do the exercise. Nós não fizemos o exercício, tá bom? Então, o did e o didn't ou did not são iguais para todas as pessoas, tá? Não mudam dependendo do pronome ou da pessoa que nós usarmos. Tudo bem? Tranquilo? Então é isso. Agora nós vamos para a última parte desta nossa primeira aula dos tempos verbais simples, que é o simple future, tá? O futuro simples. O futuro simples é o mais tranquilo. Por quê? A gente não muda os verbos continuam sempre da mesma forma, tá? E, além disso, nós temos também um único auxiliar para todas as pessoas. Então, é bem tranquilinho, acho que é o mais fácil dos que nós vamos aprender, tá? Então, vamos a eles. Vou dar alguns exemplos para vocês, tanto na afirmativa, na interrogativa e na negativa, tá? Então, na afirmativa, por exemplo, o auxiliar que nós usamos para o futuro simples é o auxiliar will, tá? Will. Nenhum dos auxiliares, é uma pergunta muito constante nas aulas, né? Nenhum dos auxiliares tem significado. Então, sozinho eles não têm significado. Nem o do e o does, nem o did, nem o will. Eles só significam alguma coisa quando se juntam ao verbo, tá? Isso no presente, no passado e no futuro. Então, vamos ao primeiro exemplo. They will sleep a lot next weekend. Então, eles dormirão ou irão dormir muito no próximo fim de semana, tá? Então, o will com o verbo que dá esse sentido de futuro. Então, irão dormir ou dormirão muito no próximo fim de semana. They will sleep a lot next weekend. Tudo bem? Mais um exemplo para vocês, lembrando, não muda nem o verbo nem o auxiliar para nenhuma das pessoas. Então, she will sleep a lot next weekend. Então, ela vai dormir muito no próximo fim de semana. He will sleep a lot next weekend. Ele vai dormir muito
no próximo fim de semana, tudo bem? A forma interrogativa, como eu já disse, o auxiliar é will, tá? Então, o will vai vir em primeiro lugar na frase, depois nós temos o sujeito, pronome, e o complemento da frase. Então, will they sleep a lot next weekend? Então, eles vão dormir muito no próximo fim de semana? Will she sleep a lot next weekend? Ela vai dormir muito no próximo fim de semana? Tá? Então, will para todas as pessoas e o verbo na forma infinitiva, não muda. Right? E a forma negativa, a gente troca will por will not ou won't. Vamos ao exemplo, então. We won't sleep a lot next weekend. Ou we will not sleep a lot next weekend. Então, nós não dormiremos ou não iremos dormir muito no próximo fim de semana, tá? Da mesma forma para todas as pessoas. Então, he will not sleep a lot next weekend. Ou he won't sleep a lot next weekend, tá? Então, na forma negativa, will vira will not or won't. Tranquilo? Esse é o mais facinho, né, de todos. E uma curiosidade também sobre o futuro simples é que o futuro simples é o que a gente usa o auxiliar, que é will ou will not, em todas as formas. Seja na forma afirmativa, na forma negativa ou na forma interrogativa, o auxiliar sempre aparece para dar essa ideia de futuro, tá? Futuro simples. É bem extenso, né? Uma aula bem longa. E essa foi só a primeira parte. Lembrando, nós teremos 4 aulas, né? Essa foi a primeira, teremos mais 3 aulas sobre este assunto de tempos verbais. São vários tempos verbais. Hoje nós vimos os tempos verbais simples. E na próxima semana nós veremos os tempos verbais contínuos, tá bom? Tenham bastante paciência, estudem o quanto puderem, mas vai dar tudo certo. E qualquer dúvida que vocês tenham, vão anotando. Assim que nós tivermos o nosso plantão, o nosso momentinho de tirar dúvidas, a gente conversa, tá? Espero poder ajudá-los. So that's it. See you!